Hi, my friends da primeira série, good afternoon, boa tarde para vocês. Bom, na nossa aula de hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos conteúdos, abrindo nosso material didático na página 24. Bom, nós vamos falar sobre o simple past do verbo to be. O que acontece aí nesse tempo verbal? É o seguinte, galera, nós vamos trabalhar com o verbo to be, que a gente já conhece muitíssimo bem, só que agora utilizando frases no passado. O que a gente precisa saber logo de cara? É o seguinte, tá? Para o verbo to be, nós vamos ter duas formas. Was e were. Ok? São as duas formas que nós vamos ter para a gente trabalhar. Tá legal? Was, ele vai ser a forma, tá? Para eu, ele, ela, isso. Ok? Então, o was vai trabalhar com I, he, she e it. I was, he was, she was, it was. Ok? Essas são as informações que nós teremos. Para o were, nós teremos you, we e they. Tá? Bora ver se vocês conseguem perceber bem aqui. Então, you were, we were, they were. Certo? Essas são as informações que nós teremos com a forma simple past, tá? Para o verbo to be. Então, eu posso criar uma frase dizendo o seguinte. I was in Belém last week. I was in Belém. Ok? Eu estava em Belém. Mas eu quero dizer você estava. You. Você estava em Belém. You were in Belém. Ok? You were in Belém. Você estava em Belém. Certo? Então, eu vou utilizar o was e were para dizer era, estava. Ok? I was a good student. Eu era um bom aluno. Ok? Olha só, eu posso mudar. I was a good student. Eu era um bom aluno. Então, was e were, que são as formas do verbo to be no passado, tá? Elas serão para que a gente possa falar de era, estava, situações passadas. Eu era, você era, nós éramos, eles eram, enfim. Eu estava, você estava, ela estava, nós estávamos, enfim. Ok? Então, essas são as duas formas. Nós teremos was e were. Teacher. Agora, como é que a gente vai fazer a forma negativa disso aí? Tem como dizer a forma negativa do verbo to be? Porque no presente a gente sabe que existe, não é? Agora, no passado existe? Obviamente existe, tá? As formas negativas serão wasn't e weren't, ok? Wasn't e weren't serão as formas que nós utilizaremos, belezinha, aqui para trabalhar com a forma negativa, ok? Was not, que fica wasn't, e were not, que fica weren't. Aí eu quero dizer, eu não era um bom aluno. I wasn't a good student, ok? Eu não estava em Belém. I wasn't in Belém, certo? E assim nós temos essas informações. Very good, alright? Great. Então, olha só, kids. Vocês vão observar no material didático de vocês que nós temos no quadrinho verde da página 24 duas frases, certo? Villa-Lobos' father was a librarian and an amateur musician. O pai de Villa-Lobos era um bibliotecário e amante de música, não é? E um músico amador. Computers and technology were major obsessions in the life of Steve Jobs. O computador e a tecnologia foram as maiores obsessões na vida de Steve Jobs, ok? O criador da Apple, certo? Então, com base nisso, estude esses exemplos. Eu acabei de dar algumas informações para vocês, não é? Utilizando o was e o were, que são as formas do verbo to be no passado. E nós vamos fazer o seguinte, tá? Complete para mim as informações com as letras A, B, C e D, ok? Bom, vamos fazer da seguinte forma. Villa-Lobos, na letra A, was e were
são as duas formas do verbo to be no simple past. Então, vocês já completem para mim com was ou were, certo? Na letra B, nós temos o seguinte. Na forma afirmativa, was e were, eles vêm sempre depois do sujeito, certo? Depois do sujeito. Na sequência, na letra C, nós temos o pai de Villa-Lobos poderia ser substituído pelo pronome he, não é? E computadores e tecnologias poderiam ser substituídos pela palavra they, porque a gente está falando de coisas no plural, certo? Então, nós vamos ter na letra A o was e were, nós vamos ter after, vamos ter he e vamos ter they, certo? Completem os 4 itens das letras A, B, C e D com essas informações que nós temos bem aqui. Ok? Very good. Bom, e aí vocês vão observar que nós temos um quadrinho abaixo com as 3 formas. Afirmativa, negativa e a interrogativa que eu não disse para vocês. Mas o que acontece numa frase interrogativa quando eu tenho was ou were? Bom, eu quero dizer, were you my friend? Você era meu amigo? Então, geralmente, was e were vão começar as minhas perguntas, tá? Quando eu tenho uma resposta direta, yes ou no, tá bom? Então, were you a teacher? Eu vou pensar nesse, como é que diz? Nesse exemplo. Were you a teacher? Olha só que legal, tá bom? Então, vamos observar aqui que nós temos essa informação. Were you a teacher? Você era um professor? Certo? Agora, eu posso utilizar também apertei um pouquinho aqui no fundo. Bom, who was the teacher? Quem era o professor? Eu posso começar com uma WH question e na sequência vem o meu verbo to be no passado, tá? Por exemplo, what is your favorite subject? Qual é a sua matéria favorita? What was your favorite subject? Qual era a sua matéria favorita? Então a gente vai utilizar uma WH, mas a gente também pode utilizar aqui, tá? Na sequência, o verbo to be no passado, nas formas was ou were, beleza? E aí vocês têm essas informações que estão aqui dentro dos quadrinhos coloridos. Vamos escrever lá. In affirmative sentences, the past forms of the verb be are used after the subject. In negative sentences, not is added to the verb be forms, which come after the subject as well. In questions, the past forms of be are placed right before the subject. Então, nós vamos completar aí as próximas informações, ok? Na página aí de número 2, não é? Com as palavrinhas que nós acabamos de escutar, que são, no primeiro espaço, after, no segundo espaço, not, mais uma vez a palavra after, no terceiro espaço, e no último espaço a palavra before. Ok? Então vocês vão me dar essas informações aí na questão de número 2. Como eu dizia para vocês ainda há pouco, podem haver nas perguntas algumas mudanças, não é? Estruturais. Bom, olha só. Vocês vão observar aqui para mim esses 2 excerpts, ok? Nós vamos ler sobre, ou melhor, 3. Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi e Frida Kahlo, ok? Bom, vocês vão usar para mim as expressões was born, que quer dizer nasceu, tá? É o único verbo do inglês que tem 2 palavras, tá? O verbo nascer, vocês vão completar com was born. Depois, completarão para mim com essas possíveis palavras, tá legal? Nós temos então o seguinte aqui, ó. Was born, was e were. Vocês vão ler esses excerpts e vão completar com essas palavras que eu estou dando aqui para vocês. Apenas was born, was ou were, ok? Vocês vão ler e completar. Lembrem, onde é singular, a gente utiliza sempre o was. Onde é plural, a gente utiliza sempre o were, ok? E o was born vai ser usado sempre nos primeiros 3 espaços. Tá legal? O primeiro espaço de cada fala vocês completem com was born. E aí os segundos são was ou were.
Completem essa atividade para mim. Na sequência, vamos para a nossa página de número 26. Baseado nos excerpts que vocês leram anteriormente, vocês vão responder para mim essas perguntas que estão na questão de número 4. E faremos também a questão de número 5. Tá legal? Bom, Madre Teresa nasceu na Índia? Sim ou não? Quem foi um college dropout? Aquele que fugiu da escola, né? Que encerrou a escola sem se formar. Onde nasceu Mandela? Na letra C. Na letra D da quarta questão, nós temos: quem foi o líder da desobediência civil na Índia? Quando o ônibus Montgomery foi boicotado no Alabama? Quando foi o boicote do ônibus Montgomery no Alabama? Ok? Então vocês, de acordo com as leituras que fizeram, me darão essas respostas. Lembrem que nós estamos falando de personalidades, não é? Pessoas famosas que inspiraram o mundo. E aí vocês vão me dar essas respostas aí. Depois, vocês vão escrever, para finalizar a questão, tá? De número 5 e a página 25, 26 aí, vocês vão escrever para mim, certo? Algumas perguntas, ou melhor, uma pergunta para cada uma das informações que estão sendo dadas aqui. Alright? Vocês farão essas atividades para mim e no nosso ambiente virtual a gente vai tirando as dúvidas, vai ajustando algumas coisas e vai checando as informações. Alright, my friends? Espero que vocês estejam todos bem, estejam com saúde, não é? Logo, logo a gente se vê de novo. Bye, bye. See you. Have a nice time.